E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, A Hipótese da Felicidade, Encontrando a Verdade Moderna na Sabedoria Antiga, Jonathan Haidt. Bom, o Haidt é um psicólogo social, ele dá aula na Universidade de Nova York, tem review de outros dois livros dele aí no canal, o A Geração Ansiosa e o A Mente Moralista, que são livros que eu gosto bastante. E nesse livro aqui, ele se propõe a justamente investigar essa coisa que todos nós buscamos, né? Felicidade, o que é felicidade, o que significa felicidade para cada pessoa, né? Do ponto de vista técnico-científico, como se chega nisso, essas coisas. Bom, o livro aqui é dividido em 10 capítulos, mais a introdução e a conclusão, e a introdução, demasiada sabedoria, e aí ele já começa falando sobre esse questionamento do sentido da vida, né, o sentido na vida, essas coisas que as pessoas sempre buscaram, né, coisas de tornar a vida melhor. Então ele traz muitos textos aqui de aspectos do budismo, hinduísmo, diversas religiões diferentes, para mostrar que esses aspectos de qual é o propósito de nós estarmos aqui, qual é a melhor forma de viver, digamos assim, não é algo novo, na verdade já tem escritos de milênios aí atrás. E aí ele começa dando esse contexto. No capítulo 1, o eu dividido, são 7 subcapítulos aqui, né? Primeira divisão, mente e corpo. Segunda divisão, esquerda e direita. Terceira divisão, novo e velho. Quarta divisão, controlado, X automático. Falhas no autocontrole, intrusões mentais e a dificuldade de vencer um debate. E aí que ele começa a falar sobre essa divisão que existe do ser humano, né? Nós sempre temos esse aspecto dualista em praticamente tudo. Então é o bem e o mal, é o preto e o branco, é a esquerda e a direita, esse tipo de coisa. E ele começa explicando aqui sobre essa divisão que existe em nós, e ela vem muito de como a evolução selecionou os aspectos para que nós nos comportássemos de uma forma mais prática, né? Sem ter que pensar demais. Porque se nós precisássemos raciocinar, racionalizar sobre tudo o que nós fazemos, talvez nós não fizéssemos praticamente nada, porque nós ficaríamos muito tempo refletindo sobre qual é a melhor forma de fazer aquilo. Então, nosso cérebro ele tem aí uma certa divisão, que são os aspectos heurísticos, né? São processos mais automáticos de serem desencadeados do que necessariamente racionalizados. E essa é uma divisão que existe que contrapõe aquelas coisas do tipo, eu fiz isso porque eu estava emocionado, eu me senti impelido a fazer tal coisa, eu não pensei nisso, etc. Ele traz aqui daí, como eu coloquei, né, primeira divisão, segunda, então mente e corpo, esquerda e direita, novo e velho, controlado e automático, justamente mostrando desde quando existe essa divisão, né? Quando ele fala de mente e corpo, aí ele remete, por exemplo, ao René Descartes, que o Descartes falava justamente essa questão, né? Existe a parte física, o corpo, e a mente como algo separado. Hoje nós sabemos que não é assim, tá? Mas desde muito tempo já se pensava nesse tipo de divisão. Aqui ele traz uma explicação que é o que o Daniel Kahneman utiliza, né, uma metáfora para explicar que o nosso comportamento ele é muito como um elefante e um condutor em cima do elefante, né? O condutor ele até pode tentar adestrar o elefante, mas o elefante é forte demais a ponto de que ele consegue fazer as coisas do jeito dele. Então o elefante seria a nossa parte emocional e o controlador ali, né, o guia no elefante, ele seria a parte racional. Então, mesmo que o racional ele tente às vezes dar um comando para o elefante, não necessariamente o elefante ele será conduzido por aquela ordem, né? Isso vem muito do livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que tem review aí no canal também. E aí ele já começa explicando essa questão. Muitas vezes um comportamento automático nosso nos leva a fazer uma determinada coisa e não é necessariamente algo que nós fazemos racionalmente, né? O segundo capítulo, mudando de ideia. São 7 subcapítulos: o medidor de gostos, a parcialidade ao negativo, a loteria cortical, como mudar de ideia, meditação, terapia cognitiva e Prozac. Daí aqui ele começa a falar de alguns aspectos que fazem com que nós conseguimos mudar de opinião às vezes, né? Às vezes nós somos expostos a uma evidência diferente ou nós quebramos a cara, né? E aí nós podemos mudar de opinião. Então ele começa a falar um pouco sobre isso, sobre como essas mudanças ocorrem, né? Muitos de nós, sei lá, na infância, na adolescência acreditava em alguma coisa,
e depois na vida adulta já não acredita nisso, acha aquilo uma besteira, enfim, então ele começa a explorar esses processos que fazem com que nós podemos mudar de opinião, né, de ideia. E aí tem umas partes curiosas aqui, que ele fala, por exemplo, a loteria cortical. Então ele começa a explicar que assim, bom, existem pessoas que têm aspectos cerebrais ali já identificados, que existe uma correlação com a pessoa ser mais flexível ou menos flexível. E isso parece ser uma coisa muito mais inerente, né? Então, tipo, é uma parte do cérebro que ela é mais flexível ou não é. Então a pessoa nasce com aquilo. Então as pessoas que têm, como ele diz aqui, né, ganham na loteria cortical, essas pessoas já têm uma predisposição a conseguir se flexibilizar um pouco mais pelas coisas. Aí ele fala aqui no final a questão de meditação, terapia cognitiva e Prozac, porque são 3 formas que nós conseguimos encontrar das pessoas retomarem um pouco mais de autocontrole para refletir sobre as coisas e mudar, né? Não necessariamente o Prozac, mas aí no caso do Prozac, que é a fluoxetina, ela consegue mudar determinados comportamentos da pessoa, né? Ela trabalha como um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Isso é uma parte um pouquinho mais farmacológica e bioquímica, mas aquele estado depressivo da pessoa, né, consegue ser alterado em algum grau, então a pessoa já não se sente tão depressiva. E aí ele mostra ali, ele até fala aqui, na época que ele usou o Prozac, né, ele estava com uns problemas de concentração, coisas assim, e aí o médico dele prescreveu o Prozac, só que tipo, ele nunca foi uma pessoa muito extrovertida, mas quando ele tomava o Prozac, ele se sentia uma pessoa tipo, meio que capaz de tudo, né, e é engraçado porque o comportamento de mania, ele é meio que o oposto da depressão, né? Então, de fato, se eu inibo os mecanismos que geram a depressão, então talvez eu esteja indo um pouco mais em direção ao comportamento de mania, que é a pessoa se sentir mais capaz de tudo, a pessoa acaba tendo um grau de confiança muito maior e tudo mais. E aí ele vai mostrando aqui tanto a meditação quanto a terapia cognitiva comportamental e o próprio Prozac são formas que nós conseguimos, que nós conhecemos, que podem alterar o comportamento da pessoa o comportamento e o pensamento. Pensamento é comportamento na análise do comportamento, né? Mas para não ficar tão confuso assim, são 3 estratégias que nós conhecemos que são capazes de mudar os pensamentos e o próprio comportamento da pessoa com um pouco mais de facilidade, digamos assim. O capítulo 3, reciprocidade com o quê de vingança. São 4 subcapítulos: ultrassociabilidade, toma lá da cá, olho por olho, dente por dente e use a força, Luke. E aí aqui ele começa a falar um pouco sobre o aspecto da reciprocidade, porque nós somos seres, como ele diz aqui, ultrasociais, né? Nós vivemos numa sociedade cheia de gente e nós precisamos das outras pessoas para conseguir viver, né? Só que daí ele começa a mostrar um pouco do aspecto evolutivo da moralidade, né? Porque em algum grau, para nós vivermos em sociedade, algumas pessoas poderiam simplesmente se aproveitar, né? Bom, eu vivo em sociedade, as pessoas fazem as coisas para mim, eu vou ali, sei lá, crio uma intriga contra alguém para me favorecer de alguma forma, eu posso roubar, esse tipo de coisa. Mas aí ele começa a mostrar que para que existisse esse aspecto social, tinha que existir uma forma para contribuir para a reciprocidade, que era inibindo esses comportamentos demasiadamente egoístas, né, que daí vinha com o caso da punição, e por isso o subcapítulo toma lá da cá, e o olho por olho, dente por dente. Então, se eu ajudava uma pessoa, essa pessoa talvez me ajudasse depois, ou se a pessoa me ajudava, talvez eu ajudasse depois. E a questão da punição, então se essa pessoa fez o mal, então ela era punida de alguma forma para que isso educasse as outras pessoas a não se comportarem dessa forma. Então ele já começa a entrar um pouquinho mais no aspecto da evolução da moralidade, né, de como a moralidade deve ter surgido para poder permitir que nós criássemos sociedades, porque a moralidade ela nada mais é do que isso, ela é a cola social, ela é o que permite as pessoas viverem em grupos cada vez maiores, porque as pessoas têm o mesmo código moral que faz com que eu entenda que para eu estar nessa sociedade eu preciso ter um comportamento X, porque se eu tiver outro comportamento eu serei punido, posso ser excluído dessa sociedade, né, se levado ao ostracismo, alguma coisa assim. E se eu contribuir para a sociedade, talvez essa sociedade também me ajude de alguma forma e assim todo mundo sai ganhando. O capítulo 4, os erros dos outros, são 7 subcapítulos. Mantendo as aparências, encontre o advogado em si mesmo, o espelho cor-de-rosa, eu estou certo e você é parcial, o diabo satisfaz, o mito do puro mal, encontrando o melhor caminho. E aí aqui ele começa a falar desse viés que nós temos de sempre achar que
o nosso lado está certo, a nossa moralidade é a mais certa que a dos outros, quando nós erramos não é uma coisa tão grave, tem uma justificativa, quando os outros erram é uma coisa que precisa ser punida, esse tipo de coisa. E até esse outro subcapítulo aqui, né, eu estou certo e você é parcial, então é aquela ideia de que, não, a pessoa, ela sempre escolhe um lado para defender, eu não, eu escolho aquilo que é certo de fato, né, eu não tenho vieses nesse sentido. Aqui ele fala bastante disso, até esse capítulo vocês devem estar estranhando, né, porque o nome do livro é A Hipótese da Felicidade, e eu também estranhei quando estava lendo, porque ele começa a falar muito de vieses cognitivos, mas ele precisa juntar todas essas peças de como nós funcionamos para poder chegar lá no final e dar uma conclusão em relação à própria hipótese da felicidade. O capítulo 5, A Procura da Felicidade, são 7 subcapítulos aqui também. O princípio do progresso, o princípio da adaptação, uma hipótese da felicidade antiga, a fórmula da felicidade, encontrando o fluxo, buscas equivocadas, a hipótese da felicidade reconsiderada. E aí aqui ele começa a falar de estudos tentando investigar essas questões de felicidade, as pessoas que têm um grau de satisfação maior com a vida, né, porque a felicidade está muito atrelada à satisfação em si. Então, quanto mais satisfeito eu estou na minha vida, mais feliz eu tendo a me sentir. Eu não lembro se é nesse capítulo aqui ou já lá no segundo que eu falei um pouco, que ele comenta sobre existir aí um aspecto genético atrelado à felicidade, né? Parece existir ali um aspecto que determina o grau de felicidade que é um pouco constante ao longo da vida. Isso aí vem muito aquela nossa teoria da esteredônica, né? Que é o fato de que, bom, às vezes eu tenho um estado constante assim de felicidade, né? O estado padrão meu. Se eu ganhar na loteria, eu fico muito feliz, mas em pouco tempo essa felicidade volta para onde ela era antes, né? E o oposto também é verdadeiro. Então, se eu sofrer um acidente, ficar paraplégico, por exemplo, em algum tempo eu volto para o estado de felicidade que eu estava, porque nós somos seres adaptáveis, né? Então nós nos adaptamos às circunstâncias, quaisquer que elas sejam, né? Porque não teria outra forma de viver senão não se adaptando as circunstâncias das quais nós somos colocados. E aí aqui falando a procura da felicidade, ele começa falando desses aspectos, né, de progresso, adaptação. Ele fala a questão da felicidade antiga, né, ele pega textos antigos, isso é bem legal, porque o Heidegger, apesar de ser psicólogo, professor e tal, ele tenta investigar muito questões culturais antigas, né, tipo budismo, essas coisas, para ver o que existia de valor nisso, que isso é tão atraente, principalmente para os povos ocidentais aqui, né? Hoje não, né? Há bastante tempo os povos ocidentais aqui procuram muito aspectos orientais sobre formas de levar a vida, felicidade e tudo mais. E o Heidegger, ele, de fato, tem bastante conhecimento sobre esse tipo de cultura e ele traz muita coisa aqui no livro. Ele fala aqui encontrando o fluxo, e aí ele menciona o pesquisador, eu esqueci o nome do pesquisador agora, que estuda esse estado, né, que nós chamamos de flow, que é quando a pessoa entra naquele fluxo onde as coisas, elas fluem naturalmente, né, como se nada é forçado, a pessoa entra num estado de plenitude, né, dentro daquilo que ela está fazendo, seja pensando ou executando de uma forma geral. E aí ele mostra como esse estado de flow, ele é uma coisa que tende a contribuir ali para o grau de satisfação, para a pessoa se sentir mais feliz. Capítulo 6, Amor e Vínculos, são 8 subcapítulos. Para ter e cuidar, o amor vence o medo, a evidência jaz na separação, não vale só para as crianças, amor e a cabeça inchada, 2 amores, 2 erros, porque os filósofos detestam o amor. A liberdade pode ser prejudicial à sua saúde. E aí aqui ele começa a falar desse aspecto afetivo, né, amoroso, mostrando que as pessoas que têm mais vínculos, né, as pessoas que têm melhores relações amorosas, elas tendem a ter um grau de felicidade maior. Eu não lembro se é nesse capítulo aqui, eu acredito que sim, que ele começa a questionar um pouco esse aspecto de que as pessoas que têm bons relacionamentos são mais felizes, porque existe a hipótese alternativa, né? Então, as pessoas que são mais felizes, por natureza genética, elas têm uma predisposição maior a estarem em relacionamentos mais saudáveis. Ele até traz alguns estudos questionando essa hipótese, né, de que a relação é que torna a vida da pessoa melhor,
mas de fato as pessoas que vivem em relacionamentos mais harmoniosos, digamos assim, têm mais boas relações, elas tendem a ter uma qualidade de vida melhor. A questão é, o relacionamento causou a qualidade de vida melhor, ou era o fato de que a pessoa tinha uma qualidade de vida boa e isso fez com que tornasse mais fácil ela ter um relacionamento que também fosse bom, né? É engraçado que ele traz aqui, né, porque os filósofos detestam o amor, e daí ele traz muito da sabedoria antiga, mostrando que eles tratavam o amor meio que como uma doença, né? Porque muito misturava-se, né, a questão do amor e a paixão ali, o estado apaixonado, ele tem uma função evolutiva, né, que é justamente diminuir o grau de avaliação na tomada de decisão. Então, quando as pessoas estão apaixonadas, elas fazem um monte de besteira, né? Vocês certamente têm algum amigo que assim, a pessoa está apaixonada, ela não vê que o cônjuge está fazendo umas besteiras e tal. E esse é exatamente o processo, a função de se apaixonar, né? É diminuir a capacidade de avaliação da pessoa para acelerar o processo reprodutivo. Então, os nossos antepassados lá se apaixonavam, que legal, ia lá, cruzava, reproduziu. Se nós não tivéssemos esse estado de apaixonado, talvez os nossos antepassados lá, né, um olhava para o outro, falando, legal, vamos devagar com as coisas aqui, e levar, sei lá, 5 anos para se reproduzir, e aí talvez a nossa espécie nem estaria aqui, né? Então, o estado apaixonado, ele tem essa função de acelerar o processo reprodutivo, porque daí a pessoa deixa de se preocupar com coisas do tipo, será que essa pessoa é realmente confiável? Será que essa pessoa estará aqui depois para ajudar a cuidar da prole? Será que essa pessoa me trai ou não para garantir que a prole seja minha e tal? Então, o estado apaixonado, ele diminui todo esse grau avaliativo para fazer com que a pessoa simplesmente vá lá e se reproduza. E aí é legal que o último subcapítulo aqui, eu até postei bastante coisa no Instagram, que ele fala, a liberdade pode ser prejudicial à sua saúde. E aí ele mostra um pouco esse paradoxo da escolha que nós temos, né, que é o fato de que quanto mais opção nós temos, mais liberdade para escolher, mais difícil fica de escolher alguma coisa, né? Então, se eu vou num restaurante que o cardápio tem 5 opções, é muito mais fácil escolher do que se eu for num restaurante que tem 100 opções. É fácil vocês perceberem isso, por exemplo, quando vocês abrem, sei lá, algum serviço de streaming de filme, de série. Eu tô a fim de assistir um filme hoje. Você tem infinitos filmes, mas vocês às vezes têm mais dificuldade de escolher um filme em si, porque tem tanta opção. Né? Mesma coisa se abrir o iFood, né? Então, quero pedir uma comida, de onde? Cara, tem muita opção lá para pedir, né? Então ele vai mostrando um pouco desses aspectos do paradoxo da escolha. E outro que é interessante é que ele mostra que as pessoas que são mais livres no sentido de que têm menos responsabilidades, elas na verdade não são tão mais felizes assim, elas são menos felizes, né? E é legal que ele traz uns estudos do Durkheim, que foi um sociólogo, né, o Emil Durkheim, que o Durkheim começou a estudar justamente pessoas que cometiam suicídio, né? Então ele começou a ver que as pessoas que cometiam suicídio na Europa, na época que ele estudou, eram pessoas que tinham menos obrigações, menos compromissos. E aí ele começou a perceber que, bom, as pessoas que estavam envolvidas em mais causas, né, em mais compromissos, elas tinham um grau de satisfação maior com a vida. E aí ele traz alguns aspectos aqui de pessoas, por exemplo, que se envolvem em trabalhos voluntários, né, o senso de responsabilidade e compromisso para com os outros. Então ele começa a mostrar esse paradoxo de que a liberdade, ela não é tão boa assim. Algum grau de liberdade, sim, mas liberdade demais tende a ser prejudicial. É engraçado porque o próprio Nietzsche falava um pouco sobre isso, né, de que a liberdade só é alcançada por meio da disciplina. Então, na verdade, para que eu seja livre, eu preciso tirar minha liberdade, eu preciso ser disciplinado, restringir o escopo daquilo que eu posso fazer. Né? E a liberdade está justamente em resistir a esses desejos, né, de querer fazer tudo o que eu quero e me concentrar em fazer aquilo que talvez deva ser feito. Envolve muito uma questão do que é certo e errado aí, mas é muito interessante pensar dessa forma, né? Porque hoje as pessoas querem muita liberdade, só que a liberdade desenfreada ela não é necessariamente melhor para a vida em si. O capítulo 7, os usos da adversidade, são 5 subcapítulos. Desenvolvimento pós-traumático, nós precisamos sofrer? Abençoados são aqueles que tiram sentido das coisas. Há uma época para tudo, erro e sabedoria.
E aí aqui ele começa a falar justamente sobre essa questão de exposição, né? Porque as pessoas elas aprendem a lidar com as coisas da vida conforme elas vão passando pelas circunstâncias. E ele fala aqui desenvolvimento pós-traumático, porque ele fala justamente isso, os indivíduos que passaram por um estresse pós-traumático, uma situação desse gênero, conforme eles vão sendo expostos, eles continuam desenvolvendo, né? Então o cérebro vai se adaptando a essas circunstâncias, em termos de plasticidade. E aí ele fala, nós precisamos sofrer, e vem um pouco sobre isso, porque eu só aprendo a lidar com o luto perdendo alguém próximo de mim. Só que isso envolve o sofrimento, mas é só a partir justamente pelo sofrimento que eu aprendo a lidar com esse sofrimento. Então isso é até um paradoxo da vida, né? Inclusive no meu outro canal, porque não sabe, eu tenho um outro canal aí onde eu posto reflexões, eu já falei sobre isso, que é o fato de que a única forma de eu aprender a lidar com alguma coisa é justamente me expondo àquilo, né? Então, se eu tenho medo de fazer apresentação em público, a única forma de eu lidar com isso é apresentando em público. Óbvio, tem um grau de processamento aí, né, que eu posso reduzir em termos de, eu faço uma apresentação no espelho, apresentação para um amigo, para 2 amigos, 3 amigos, para algumas pessoas desconhecidas, até chegar à apresentação em público, né? Tem todo um progresso para se chegar lá. Mas, num certo sentido, eu preciso me expor a algo semelhante àquilo do objetivo para que eu possa aprender a lidar com aquilo, senão eu não aprendo a lidar, né? E aí ele traz muito disso aqui. Abençoados são aqueles que tiram sentido das coisas. Então é justamente dizendo, as pessoas que passaram por uma circunstância difícil, as pessoas que conseguiram dar um sentido para aquilo foram as pessoas que justamente conseguiram lidar melhor com aquilo, né? Nesse sentido, tem um livro muito bacana que é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que ele foi um psiquiatra, ele viveu 4 anos em campos de concentração na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, e ele desenvolveu a logoterapia, que era uma terapia baseada em sentido. E é legal porque no livro dele, ele fala justamente de que as pessoas que estavam no campo de concentração e conseguiram dar um sentido para o sofrimento que estavam tendo, foram justamente as pessoas que conseguiram, que tinham uma chance maior de sobreviver até o final do campo de concentração, né? As pessoas que não viam sentido naquilo eram as pessoas que acabavam sucumbindo, às vezes se matavam ou morriam meio que por perder vontade de viver, né? Enquanto as outras pessoas que viam sentido, elas tinham a vontade de estar ali todo dia, independente do sofrimento. E aí esse capítulo é muito legal porque ele fala justamente desse aspecto da diversidade e de como isso é importante para o nosso crescimento de uma forma geral, né? Ele fala que há uma época para tudo, porque daí ele mostra que dependendo dos estágios que a pessoa está na vida, né, se está na adolescência, já está numa fase adulta, esses sofrimentos eles podem impactar de uma forma diferente, né? O trauma ele pode ter um impacto diferente em cada estágio da vida, principalmente porque o desenvolvimento do cérebro ele vai aí até cerca de 25 anos, né? Principalmente o córtex pré-frontal, e aí talvez algumas crianças e adolescentes não tenham um aparato apropriado para poder lidar com determinados traumas, né? Então o fato de que se expor é uma coisa, é bom num termo paradoxal, né? É ruim eu me expor, mas o que eu aprendo é bom e agrega muito para minha vida, isso não pode ser aplicado com a mesma magnitude para qualquer estágio da vida. Capítulo 8. A felicidade da virtude. São 6 subcapítulos. As virtudes dos antigos, como o Ocidente se perdeu, as virtudes da psicologia positiva, pergunta difícil, respostas fáceis, pergunta difícil, respostas difíceis, o futuro da virtude. Daí aqui ele começa a falar um pouco de a felicidade da virtude em si. Ele remete muito ao trabalho do Aristóteles no Ética Nicômaco, né? O Aristóteles lá, ele cita a questão das virtudes, né? O que são as virtudes. Eu lembro que ele fala por uma questão das relações, amizade, família, trabalho, esse tipo de coisa. E aí eles mostram que, o Haidt aqui, né? Ele começa a mostrar que as pessoas que de fato seguem esses princípios de virtude, né, elas têm um grau de satisfação maior com a vida, e talvez isso seja um aspecto em relação à felicidade. Quando ele fala aqui como o Ocidente se perdeu, ele começa a falar um pouco de diferenças culturais, né? No Oriente, eles têm uma cultura muito voltada para a comunidade em si ainda, né? Ainda se ajudar os outros e tal, e o Ocidente perdeu um pouco isso e veio muito numa cultura de salve-se quem puder, né? Eu faço o meu, vocês fazem o de vocês, é uma competição contra um aqui, eu e o resto do mundo, né? E isso pode ter gerado essas diferenças, principalmente quando ele traz os aspectos de que
nós somos seres ultrasociais e a questão de fazer o bem para os outros tende a trazer mais satisfação. Como no Oriente eles já têm uma cultura de ser mais pró-social, de ajudar mais os outros, estarem envolvidos em comunidades, porque as coisas acontecem em conjunto, isso parece ser algo que traz uma satisfação para eles. Como nós perdemos disso, então perdeu esse grau de satisfação, né? Ele traz um pouquinho aqui da questão da psicologia positiva, né, que foi fundada pelo Martin Seligman e um outro cara na década de 90, inclusive o Haidt diz que ajudou eles, né, eles discutiam algumas ideias com o Haidt fazia umas críticas e tal, e a psicologia positiva vinha muito contrapor a psicologia que tinha até então, porque a psicologia era muito focada nos problemas mentais, o sofrimento da pessoa e tal. E aí o Seligman e esse outro cara, eles vêm com a psicologia positiva, que assim, legal, tem sofrimento, mas que tal nós olharmos um pouco para os aspectos bons que a pessoa tem, né? As virtudes, as coisas boas da pessoa, vamos jogar um pouco de luz para isso, para a pessoa não achar que é só desgraça, sofrimento e tal. Não, aqui ó, tem coisas boas também, né? Tem uma série de críticas aí, essa psicologia positiva, né? Porque hoje cai muito naquela história do coach, né? Quais são os seus pontos fortes e ignorar os pontos fracos. Tipo eu olhar uma casa que ela tá super bem pintada, mas as vigas dela ali estão caindo aos pedaços atrás das paredes, sabe? Então tem uma série de críticas porque acabou virando muito essa coisa de o meu ponto forte é esse, só olha para isso, isso e isso, e as coisas que os meus podres, né, ficam para trás e eu não trabalho isso. Capítulo 9, Divindade com ou sem Deus, são 7 subcapítulos. Nós não somos animais? A ética da divindade, intrusões sagradas, elevação e ágape, fascinação e transcendência, o eu satânico, a planolândia e a guerra das culturas. E aí nesse capítulo ele começa a falar um pouco sobre esse aspecto de sacralidade que nós temos, né? Mesmo pessoas que não são religiosas, que não têm o senso de Deus nem nada, elas podem passar por momentos na vida em que elas têm um senso de alguma coisa sagrada, do tipo, existe um plano, uma dimensão além dessa nossa física psíquica, existe um plano diferente que envolve alguma coisa de sagrado, né? E aí ele começa a explorar aqui algumas questões de religião, né? Como as religiões tratam isso. Ele fala um pouco sobre a época que ele morou na Índia, né? Ele foi para a Índia fazer uns trabalhos em relação à moralidade também, e aí ele explica lá na Índia tem as questões de castas, né? Então, a pessoa, ela só cumprimenta, ela não cumprimenta com a mão esquerda, acho que é isso, ou não cumprimenta com a mão direita, alguma coisa assim. Porque é a mão que a pessoa se limpa, então tem essa coisa do que é limpo, do que é sujo, que gera nojo e tal, e isso envolve muitas questões morais deles, que permite com que eles atinjam esse senso de sacralidade, né? É bem legal porque ele fala assim, é fácil para uma pessoa fora da cultura não ter a experiência religiosa que aquelas pessoas têm, porque a pessoa não está envolvida nos mesmos ritos, né? Então ele diz, a pessoa ela vai entrar no templo, a música que a pessoa está escutando em direção ao templo já tem que ser uma música específica. Antes da pessoa ir ao templo, a pessoa toma um banho num rio sagrado. Quando chega no templo, a pessoa tem que tirar o sapato, porque não pode sujar o templo. E aí, quando entra no templo, tem lá um jeito de olhar para as coisas, o jeito de cumprimentar e tal. Quando a pessoa está imersa nessa cultura, isso contribui muito para que ela entre nesse estado de... Eu não sei que palavra eu usaria aqui, né? Mas talvez transe, torpor, aquele estado que a pessoa sente que está num plano diferente. É legal porque ele fala aqui, né, a Planolândia e a Guerra de Culturas. E aí tem um outro capítulo aqui, eu não lembro se era nesse mesmo ou num bem mais anterior, onde ele fala da questão da Planolândia, que é do tipo, tem um quadrado, ele vive em 2 dimensões. E aí um dia vem uma bola, né, uma esfera, essa esfera entra nesse plano de 2 dimensões, só que o quadrado, como ele só enxerga 2 dimensões, ele vê o equivalente ao que seria o círculo, né, então ele dá a volta. Só que a esfera, ela consegue se mover, então quando a esfera sobe, o tamanho do círculo diminui, porque daí está o canto da esfera ali naquela dimensão.
ou quando ela desce e vai para o meio da esfera, o círculo que o quadrado enxerga é grande, e o quadrado começa a ver que aquilo não, isso é magia e tal. E aí essa esfera tira o quadrado dessa coisa bidimensional e consegue ver a terceira dimensão, que seria a profundidade ou a altura. E aí para o quadrado aquilo é uma coisa de outro mundo, porque literalmente é uma outra dimensão, né? E ele fala um pouco sobre esse aspecto de sacralidade justamente como uma outra dimensão. A pessoa que não conseguiu experimentar essa outra dimensão, ela talvez não tenha uma compreensão do que isso talvez signifique. Tem um vídeo no YouTube aí muito bom do Carl Sagan, na série Cosmos, onde ele explica um pouco o aspecto das dimensões e ele faz um paralelo semelhante a esse, né? Ele pega lá uma folha, uma cartolina, e aí ele pega uma maçã e por meio da sombra, a maçã, que é um objeto tridimensional, ela forma uma imagem bidimensional na folha. Então eu tenho ali um objeto tridimensional fazendo uma projeção bidimensional. E aí ele mostra que existe um objeto, nós chamamos de tesseract, alguma coisa assim, que é um objeto que ele é matematicamente produzido, né? Mas que é um objeto de 4 dimensões numa projeção tridimensional, que é o mesmo aspecto da maçã gerando uma projeção bidimensional. E lá ele fala exatamente desse mesmo aspecto, do tipo, na folha ali, que seria o bidimensional, existe lá as criaturas que vivem naquele mundo, mas quando chega uma criatura de 3 dimensões que enxerga a altura, as outras criaturas não conseguem compreender isso. E aí aqui o Haidt ele fala justamente a Planolândia nesse sentido, né, colocando a sacralidade como uma outra dimensão, mais uma dimensão além do físico e o psicológico, né, não no sentido dimensão física espacial, né. Ele ainda aborda outros aspectos daqui, né, quando ele fala nós não somos animais, ele fala um pouco sobre moralidade, essa questão de sacralidade, que daí ele mostra como se o ser humano fosse o único que tivesse atingido essa dimensão, né, pelo menos que nós temos conhecimento. Ele fala a ética da divindade, intrusões sagradas, elevação e ágape, fascinação e transcendência, então ele fala desses aspectos que fazem com que algumas pessoas, principalmente as ligadas em religião, elas consigam ter essa experiência de transcendência, né, que em inglês usa-se a palavra aui, que nós traduzimos como sublime ou uma elevação, alguma coisa nesse sentido. E ele mostra que essa experiência, ela aparentemente está atrelada a um grau maior de satisfação com a vida, né. Eu não lembro qual capítulo que é aqui, talvez seja nesse mesmo, que ele fala um pouco a questão de algumas culturas orientais, né, como o budismo, coisa assim, eles aplicam muito um aspecto de abstração do self, né, então não é sobre o eu, é sobre o todo. E aí quando a pessoa tem essa compreensão de que ela é uma parte do todo, isso gera um estado de plenitude que seria um promovedor de felicidade para a pessoa, porque não se trata mais daquele egoísmo meu, inclusive acho que era por isso que ele falava o eu satânico, né, que não é mais só sobre o que eu quero no mundo, é o que eu estou comprando e tal, não, é o fato de que eu sou uma parte do todo, então eu tenho que contribuir para esse todo de alguma forma. E aí ele mostra que essas religiões, principalmente orientais, que envolvem essa abstração do eu, elas parecem ter um grau de satisfação maior com a vida nesse sentido. É legal que tem uma parte aqui no livro que ele fala sobre como os estoicos e o budismo eles estavam errados, né, o Siddhartha Gautama, que foi o Buda, porque eles meio que vendiam muito a ideia, eles ofereciam essa ideia como um grau de felicidade, que é o se afastar do restante, né? Se afastar da sociedade, viver mais isolado, não se envolver com as coisas, né? Criar um distanciamento emocional e tal. Só que daí o Haidt mostra que, assim, bom, pro Siddhartha Gautama, ou até mesmo para os estoicos lá, isso fazia total sentido porque eles viviam numa época que era guerra o tempo inteiro, era sofrimento, miséria, pobreza, desgraça para todo lado. Então, vivendo num mundo cheio de desgraça, talvez faça sentido eu tentar viver um pouco mais isolado e menos contato com tudo isso. Só que esse não é o mundo que nós vivemos hoje, né? E aí justamente o fato de que justamente por meio das vivências sociais, né, das relações sociais, que nós temos um grau de plenitude maior da vida. Então, se afastar das pessoas não é necessariamente o melhor.
E o 10º e último capítulo, a felicidade vem do meio termo. São 7 subcapítulos. Qual era a pergunta? Amor e trabalho, compromisso vital, coerência cruzada, Deus nos dá colmeias, harmonia e propósito, o sentido da vida. E aí aqui ele volta para o tema que é o título do livro, né, a hipótese da felicidade, depois de ter explorado todos os temas que pareciam não ter nada a ver com o título em si, né? Mas aí quando ele fala qual era a pergunta, ele vem o sentido da vida, a felicidade, e aí ele explica, né, a questão da felicidade está muito atribuída à pessoa ver um sentido na vida. Ele explora a diferença do sentido da vida e o sentido na vida, né, porque o sentido da vida seria meio que o sentido como uma espécie para todos os seres humanos. O sentido na vida é algo muito mais pessoal, é aquilo que cada um daria para si, né. Quando ele fala que a felicidade vem do meio termo, ele fala justamente isso. No livro inteiro ele trata de questões muito polarizadas, né? E ele fala, cara, a felicidade está justamente a pessoa tá no meio. Tem até um momento aqui que ele fala sobre nós aprendemos muito mais com os nossos inimigos, né? Com pessoas que pensam diferente de nós. Justamente em face disso. As pessoas que concordam comigo, eu já conheço o argumento, mas é com as outras pessoas que pensam diferente que elas podem me proporcionar uma visão, uma informação diferente daquela que eu tenho conhecimento, e aquilo pode ajudar a aprimorar o meu senso do mundo em si, né? Aí ele fala amor e trabalho, são 2 aspectos que acho que em toda a literatura sobre felicidade e satisfação na vida eles trazem, né? Tanto o amor, né, a questão afetiva, como ele fala no outro capítulo, mas também a questão do trabalho. As pessoas que têm um trabalho que dão satisfação para elas, são pessoas que veem um sentido com o trabalho que estão fazendo, são pessoas que têm um grau de satisfação maior com a vida. É legal porque ele traz aqui um pessoal que trabalha com, tipo, limpeza do hospital, zeladoria do hospital, alguma coisa assim, né, que, tipo, limpa as coisas dos médicos lá e tudo mais. E entrevistaram ali um pessoal que trabalha com essas coisas, e às vezes esse pessoal eles eram mais satisfeitos que os próprios médicos em relação ao sentido daquilo que estavam fazendo, porque esse pessoal eles se viam como importantes para o processo, do tipo, isso que eu estou fazendo é o que prepara a sala para os médicos fazerem a cirurgia. Se eu não fizer o meu trabalho direito, os médicos não conseguirão fazer o deles, daí a cirurgia perde o sentido. Então essas pessoas conseguiam ver o valor daquilo que eles estavam fazendo, mesmo que fosse um trabalho mais simples do que a cirurgia, mas ele era igualmente importante para que a cirurgia fosse feita. E essas pessoas conseguirem enxergar o valor do trabalho que elas estavam fazendo, gerava um grau de satisfação muito maior para elas, independente de o trabalho ser menos importante ou menos qualificado, né, exigir menos qualificação. E isso é uma parte bastante interessante. Até tem uma parte do livro aqui, eu acho que é naquela das adversidades, que ele mostra, tipo, pessoas que achavam que a carreira era a coisa mais importante do mundo e tudo mais, por conta de dinheiro e tal, mas aí foram pessoas que, depois de passar por algum trauma, algum acidente, alguma coisa grave, meio que revisaram toda essa ideia que eles tinham em relação ao trabalho, e acabaram optando por outras formas de trabalho, trabalhos que ganhavam menos dinheiro, né, pagavam menos, mas eram trabalhos que geravam mais satisfação para a pessoa, justamente porque elas viam mais valor naquilo que elas estavam fazendo agora do que o que viam no que estavam fazendo antes. Então é bem interessante porque essa visão do valor ela é uma coisa desenvolvida, né? Então, independente do trabalho que eu faço, eu posso, por exemplo, ser um mecânico e eu posso achar assim, eu só, sei lá, troco a peça, conserto o carro, mas eu posso olhar aquilo como valor de cara e eu permito que os carros das pessoas funcionem de uma maneira segura, que diminui o risco de acidentes, né, por alguma peça dar algum problema, garantir que essa pessoa consiga dirigir com segurança e tudo mais. Então, a forma como a pessoa enxerga aquilo que ela está fazendo faz muita diferença no grau de satisfação que ela tem em relação a isso. E aí ele fala aqui, né, compromisso vital, então ele fala dessas questões de as pessoas que têm um grau de comprometimento com alguma coisa que é importante na vida, e essas pessoas se dedicam a fazer aquilo independente das dificuldades, né, mas sobre o senso de assumir o compromisso em si. Ele fala de coerência cruzada, daí ele explica ali pessoas que têm trabalhos que são mais coerentes, são pessoas que tendem a ter um grau de satisfação maior. Ele, se não me engano, é aqui que ele cita a questão do... quem trabalha com os geneticistas, né? Os geneticistas, eles não têm a sensação de que o trabalho que eles estão fazendo é imoral, que eles estão se vendendo nem nada, mas os jornalistas às vezes têm, porque eles são obrigados, em alguns casos, né, a
tipo, fazerem uma matéria de algo que eles não concordam, usar termos apelativos para conseguir cliques, enfim. Então ele mostra que os geneticistas, nesse caso, eles têm uma coerência maior no trabalho, e faz com que eles tenham uma satisfação maior em relação aos valores deles, diferente dos jornalistas que às vezes sentem como se estivessem se vendendo para poder fazer aquilo, né? Deus nos dá colmeias, e aí ele começa a falar da importância das religiões, né, principalmente até com um aspecto de seleção de grupo. Ele menciona bastante o David Sloan Wilson, né, que escreveu aquele Darwin Cathedral, falando sobre seleção de grupo. E aí ele começa a mostrar que as religiões, elas sempre deram esse senso de que as pessoas estavam agrupadas, trabalhando por um senso comum e tal, e como isso era importante justamente para permitir que esses grupos, eles contribuíssem mais entre eles, né? Ele até faz menção aqui, tipo formigas, outros animais, que tem esse senso, né? Por exemplo, tem abelhas, tem lá a abelha rainha, só ela tem o ovário e consegue reproduzir. As outras não servem para reproduzir, mas todas as outras, elas trabalham para que essa rainha, a abelha rainha, consiga se reproduzir e passar os genes deles para frente. Então, mesmo que aquela abelha ela não se reproduza, não passe os genes, ela está contribuindo para os genes da colmeia dela, né? Então o senso de contribuição dela ainda continua sendo alto. E aí ele fala justamente as religiões funcionarem um pouco como isso. Aí ele fala de harmonia e propósito e o sentido da vida. E aí ele fecha o livro ali falando, pelo menos os capítulos, né? Falando sobre essa questão de propósito, como cada um encontra o propósito na sua vida, né? A questão da harmonia em relação às coisas que eu faço, que eu penso, que eu falo, elas estarem alinhadas. E o sentido da vida de forma geral, né? Bom, de forma geral é isso. Como vocês podem ver aqui, o livro não é muito grande, tem 350 páginas, alguma coisa assim. Esse aqui eu acho que é o segundo livro que o Haidt publicou. O primeiro é um livro sobre cultura americana, alguma coisa assim que eu acho que não chegou aqui no Brasil. Diferente de boa parte dos livros técnicos, esse aqui, as notas ficam logo embaixo, né? Então, quem já lê mais livro técnico sabe que, tipo, no meio do livro eles vão dando referências, né, numeradas, e lá no final do livro tem as notas para ver a referência. Nesse aqui as referências já ficam logo embaixo. Eu achei isso bom, porque daí o acesso ali é mais fácil, não precisa ficar indo no final do livro e voltando. Apesar de que, acho que lá pelo capítulo 9, 10, tem uma parte que a formatação aqui, né, daí a questão da editora, ficou defasado, então a referência que ele dava não estava batendo, estava tipo uma adiantada ou uma atrasada, alguma coisa assim. Em relação à edição, teve uma coisa aqui que me incomodou. A folha, ela não parece completamente branca, ela parece desviada um pouco para o cinza, e a letra, eu não sei se a fonte aqui no caso, né, eu não sei se é da fonte em si, mas a letra também não parece preta, então é como se fosse uma folha levemente cinza com uma escrita que é um preto mais escuro. Parece que ele não gera tanto contraste. Quando eu comecei a ler o livro, isso incomodou um pouquinho. De forma geral, é um livro bacana, mas como vocês puderam ver, ele não trata de felicidade o livro inteiro, ele trata muito mais de aspectos humanos que podem contribuir mais ou menos para o nosso grau de felicidade de forma geral. Esse é o terceiro livro do Haidt que eu leio, e eu confesso que é o que eu menos gostei em termos de escrita. Eu acho o Haidt um cara bastante ponderado, ele não usa muita terminologia técnica, mas nesse livro isso ficou meio problemático. Tinha hora que ele usava termos como tipo força de vontade. Em psicologia, usar força de vontade é uma coisa bastante complicada, né? Então faltou, assim, acho que um delineamento em relação à linguagem técnica a ser utilizada no livro. Parece que ele usa muita linguagem popular, e linguagem popular ela é complicada porque pode significar uma coisa diferente para cada pessoa, né? Então tem termos aqui que assim, isso aqui não é uma definição, não tem uma definição técnica, né? Analisando o fenômeno de aspecto técnico, ele é uma coisa completamente diferente disso que está sendo dito aqui. E isso me incomodou um pouco, principalmente no início do livro. Depois acho que já não tinha tanto isso. O jeito do Haidt de escrever é gostoso, é fluido, né? E como eu disse, ele é um cara bastante ponderado. E é legal porque quando tem uma história, ele inclui uma história. Então ele fala de que quando ele era novo e foi estudar a questão de moralidade, o pai dele questionou, por exemplo, assim, como que tu vai estudar moralidade e não vai estudar religião? E o Haidt, com aquela prepotência de ateu, dizia assim, meu pai não sabe o que está dizendo e tal. E aí aqui no livro ele diz, não, hoje eu reconheço que meu pai estava certo e tal. Então ele é um cara que
sempre se mostrou muito aberto a mudar de opinião em relação às coisas, né? Ele faz isso também no A Mente Moralista, quando ele conta quais eram as preferências políticas dele, e aí quando ele vai estudar o sistema de castas na Índia, ele acaba mudando as crenças dele em relação à política, então ele é um cara bastante mente aberta nesse sentido. É um livrinho interessante, principalmente porque ele aborda todos os vieses cognitivos como a nossa mente, a nossa cabeça funciona, né, em termos de emoção, racionalidade, para o que nos faz acreditar em alguma coisa ou outra. Então ele é um livro compilado nesse sentido. Então fica aí a indicação para quem se interessa pelo tema.